Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre substituições, como substituir corretamente carnes e produtos de origem animal para não faltar nutrientes, sabor e para sentirmos de verdade a energia e disposição que a alimentação à base de plantas nos oferece. Mas para isso temos que quebrar alguns paradigmas antes, e o primeiro deles é o de classificar os alimentos pelos seus macronutrientes, como por exemplo chamar a carne de proteína, as massas de carboidratos e as frutas de fibras. Então já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um pedaço de carne não é só uma proteína, é um pacotinho que vem com muitas outras coisas, como gordura saturada, colesterol, antibióticos. E um feijão ou qualquer outra leguminosa não é só uma proteína vegetal, também é fonte de fibras, compostos bioativos e muito mais. E é importante esclarecer esse assunto porque uma proteína nunca vai ser somente uma proteína. Nem a proteína isolada que você toma no seu whey protein é só proteína. Nós temos que analisar o pacote completo, porque o mesmo macronutriente, ou seja, a proteína, pode ser alimento para as nossas bactérias do mal, aquelas que são patogênicas e que estão relacionadas com o desenvolvimento de diversas doenças, como as proteínas de origem animal, ou elas podem alimentar as bactérias do bem, as bactérias que estão relacionadas com a nossa imunidade e saúde, como as proteínas de origem vegetal. Quando você consome um alimento, você tem 100 trilhões de bactérias no seu intestino esperando para fazer a digestão desse alimento. E algumas bactérias preferem algum tipo de alimento e outras preferem outro. Então, quando você consome um pedaço de carne, que é um alimento em estado de putrificação e cheio de gordura saturada, por mais que ela possa parecer gostosa para você, qual tipo de bactéria você acha que vai querer esse alimento? E se o seu alimento for cheio de compostos bioativos, fibras e antioxidantes, quais bactérias vão querer esse outro alimento? No caso das carnes e produtos de origem animal, por mais que elas sejam sim uma fonte de proteína, de cálcio, de ferro e outros nutrientes, elas irão alimentar as bactérias do mal, as bactérias que desenvolvem doenças. E é por isso que a maioria da população acha que é normal ficar doente de vez em quando, porque a sua flora intestinal está cheia de bactérias patogênicas. Mas o normal é não ficar doente, o normal é ter saúde e vitalidade. E esse tipo de alimento assegura o funcionamento mínimo do seu corpo. Ele fornece nutrientes que o seu corpo precisa, sim, mas não traz vantagens. A nossa imunidade começa no nosso intestino e a nossa saúde também. Hoje já se sabe que a qualidade das bactérias que habitam a nossa microbiota dizem muito sobre o nosso estado de saúde. E o que determina se as bactérias são do bem ou são do mal é o nosso alimento. Se a maior parte delas forem bactérias do mal, a nossa saúde estará comprometida e eventualmente ficaremos doentes. Porque é isso que as bactérias do mal fazem, geram doenças no nosso corpo. E inclusive essas bactérias também dificultam o processo de emagrecimento. Mas se alimentarmos as bactérias do bem, elas irão se multiplicar e a nossa imunidade irá se fortalecer e as doenças se afastar. Mas além disso, existe outro fator muito importante que devemos considerar na hora de substituir os produtos de origem animal do nosso prato, que é a vitalidade dos alimentos. E agora você vai entender que nós não podemos somente substituir proteína por proteína se queremos ter uma vida com mais vitalidade e um corpo funcionando bem, porque o alimento, além de ser classificado como proteína, gordura, fibras e carboidratos, também é fonte de vitalidade e pode elevar a nossa energia e disposição ou drenar. E nós podemos classificar os alimentos em 4 grupos, que são os alimentos biogênicos, que expandem a vida, os alimentos bioativos, que ativam a vida, os bioestáticos, que diminuem a vida lentamente, e os biocidas, que matam a vida. Então eu vou te explicar melhor esses 4 grupos para você entender por conta própria quais alimentos que devem estar mais presentes na sua alimentação e como fazer as substituições para não faltar nutrientes, mas além de tudo, para você ganhar energia e disposição. Os alimentos que têm a capacidade de expandir a nossa vida, os biogênicos, são os alimentos germinados, como os brotos e as sementes germinadas.
Então aqui entram broto de alfafa, broto de bambu, broto de rabanete e grãos germinados. Esses alimentos estão em um processo de geração de vida e quando a gente consome eles, a gente consome o potencial máximo de energia de uma planta. Eles possuem cerca de 20 vezes mais vitaminas e minerais do que a sua versão já adulta ou completamente crescida. Então eles são verdadeiros suplementos vitamínicos naturais e trazem vários benefícios para a nossa saúde, como fortalecer o nosso sistema imunológico, regenerar a nossa flora intestinal, funcionam como depurativos e desintoxicantes do nosso corpo e ainda agem como tônicos em caso de cansaço e fadiga, porque esses alimentos realmente têm o poder de aumentar a nossa energia e disposição. Eles não vão ser a maior parte da nossa alimentação, obviamente, mas eles devem sim fazer parte dela. E o próximo grupo é dos alimentos bioativos, que ativam a vida. E esses são as frutas, os vegetais, os legumes, as hortaliças, as leguminosas, as sementes, as oleaginosas e os cereais. E esses sim devem ser a maior parte da nossa alimentação, os alimentos que ativam a nossa vida. E o ideal é que pelo menos 50% da nossa alimentação venha desse grupo, e o restante pode ser dividido entre os outros 3. Porque os alimentos bioativos, junto com os biogênicos, os que geram a vida, têm o poder de nos nutrir e de nos curar, porque eles são alimentos ricos em substâncias biologicamente ativas. Então, eles são os alimentos mais adequados à manutenção da saúde humana. Depois vem os alimentos bioestáticos, aqueles que diminuem lentamente a nossa vida. E nesse grupo entram os produtos de origem animal, como as carnes, os leites, os ovos e todos os seus derivados, os alimentos processados, os pães, os bolos, as massas, as pizzas, biscoito e tudo isso que a gente já sabe que não nos faz bem. E aqui não faz diferença se é um pão integral ou um pão francês, se é um biscoito integral, sem recheio ou não. Todos eles agem da mesma forma na nossa vitalidade. E esses alimentos que diminuem lentamente a nossa vida, infelizmente, é o que encontramos nos supermercados. É o que está na mesa de quase toda a população. Esses alimentos asseguram o funcionamento mínimo do nosso organismo. Eles não trazem vantagens e provocam o envelhecimento precoce das nossas células, por dificuldade de comunicação entre elas, já que eles não fornecem substâncias vivas, biologicamente ativas e essenciais para a regeneração das nossas células e o funcionamento do nosso corpo. E aí podemos entender por que a maior parte da população tem uma saúde mais ou menos e considera normal ficar doente de vez em quando. E por último estão os alimentos biocidas, aqueles que matam a vida. E nesse grupo entram as carnes processadas, aquelas que já foram comprovadamente serem carcinogênicas pela Organização Mundial da Saúde, como o presunto, o peito de peru, a salsicha, o bacon e também os industrializados. Todas aquelas caixinhas que vêm prontas para colocarmos no micro-ondas. Os fast foods, o açúcar, frituras, bebidas alcoólicas e tudo que for cheio de aditivos químicos que intoxicam e envenenam o nosso corpo. Esses alimentos não fazem parte da natureza. Eles foram todos inventados pelo homem para gerar empregos, consumo, riqueza e também para termos mais tempo de lazer e qualidade de vida. Mas no meio do caminho, os objetivos se perderam e essa corrida por qualidade de vida se inverteu, deixando a população completamente cega dos malefícios de tudo isso, sem conexão e completamente doentes. Porque esse tipo de alimento enfraquece nossa imunidade, bloqueia os nossos 5 sentidos e faz com que a gente fique desconectado da nossa essência, abrindo caminho para problemas de saúde físicos e mentais, abrindo caminho para as maiores doenças que a população enfrenta hoje em dia. Então, nosso objetivo é reduzir o máximo possível desse grupo e fazer dos alimentos bioativos, que ativam a vida e que vêm direto da natureza, a nossa maior fonte. E é muito comum quando as pessoas param de comer carne substituí-la por fast food, massas, queijos, e essas não são as melhores opções. A melhor opção é aumentar o consumo de grãos, de cereais, de frutas, de legumes, de sementes, de oleaginosas, de tudo que vem da natureza.
Em questão de proteína, quando nós combinamos um cereal com um grão, por exemplo, como o arroz e o feijão, ou um grão de bico com uma aveia, ou uma lentilha com uma quinoa, nós temos uma proteína completa. As proteínas existem em abundância no reino vegetal. E quando nós nos alimentamos com diversidade, elas não faltam no nosso prato. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, para finalizarmos esse vídeo, e porque eu falei lá no começo que nós precisamos quebrar alguns paradigmas, lembra? Será que precisamos realmente substituir a carne e os produtos de origem animal? O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários. E a minha opinião é que não, nós não precisamos substituir o que nos faz mal. Eu sei que sentimos essa necessidade no início de fazer uma simples substituição, mas a carne e os produtos de origem animal não são essenciais para a nossa alimentação. Então, o que nós precisamos é reaprender a nos alimentarmos. Nós precisamos aprender a fazer um prato principal sem carne. Precisamos aprender a fazer um bolo sem ovos. Precisamos aprender a fazer uma sobremesa sem leite condensado. E precisamos redescobrir o sabor dos alimentos e o verdadeiro prazer da alimentação, porque o verdadeiro prazer não é aquele que acaba quando a gente engole, não é aquele que se baseia somente em sabor e depois nos faz ficar indispostos, mal-humorados, inchados, com distensão abdominal e com desconforto. O verdadeiro prazer da alimentação é quando, além de ser gostosa, ela nos nutre, revitaliza e energiza. O alimento é a nossa energia. Nós não deveríamos nos sentir desanimados e sem vontade de fazer nada depois de comer. Nós deveríamos nos sentir vivos, com vontade de viver, com energia, com disposição. E tudo isso é possível quando nós damos o combustível certo para o nosso corpo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, onde você aprendeu que o alimento não pode ser classificado apenas pelos seus macronutrientes e que na hora da substituição temos que levar em conta a vitalidade dos alimentos também, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida e na nossa saúde. E é isso que vai fazer com que a gente se sinta com mais vitalidade, energia e disposição. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber semanalmente vídeos sobre alimentação plant-based, saúde e estilo de vida. Até o próximo!